as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não concede a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Essa passagem é maravilhosa, né? Ainda mais quando a gente fala sobre um exemplo maravilhoso que é Francisco, né? Que é o amor puro. Ele vivenciou esse amor, e é exatamente isso que ele fala no final, né? Que desce aos ébrios, né? Aos circos, né? Os ébrios. Foi o quê? Foram todos esses apóstolos, todos aqueles que foram ali. Quem leu já há 2000 anos, quer ir ali dar uma volta? Duvidei um grude. Vamos ver. Tem alguém dono de um Ashley preto? Não é aqui. Então ele fala aqui nessa parte do amor, tão bonita que esses apóstolos vieram trazer pra gente, que eles vivenciaram mais que qualquer um, né? Que a gente tenta entender, mas não consegue ainda, né? A gente visualiza, vê os exemplos, vê tudo que eles viveram, a forma como eles passaram aquela dor, né? Que a gente até falou na outra aula do Francisco, que um dos exemplos dele, né? Que quando ele está como Francisco e a parte que ele fica doente nos olhos e aí colocam o fogo, né, no olho dele e o cegam e ainda assim ele vê aquilo como amor. Compreende. E isso é muito difícil pra gente ainda, né? A gente não tem esse tipo de visão, né? Fica quieto, cara. Então, mas um dia a gente vai chegar lá, né? Como eles também fizeram a estrada deles, nós também vamos fazer a nossa. E vamos conseguir, tenho certeza. Uma hora a gente vai conseguir. E a gente já está no caminho, né? Porque se a gente já está aqui, se propondo a ouvir, a tentar entender, a compreender de alguma forma essas emoções que esses irmãos passaram para a gente, eu acho que a gente já está no caminho muito positivo, graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece. Deus Pai querido, querida irmã Joana, espíritos bondosos que aqui estão, te pedimos, Senhor, que nos envolva em luz, amparo, equilíbrio e sustentação, que leve embora as nossas preocupações, para que possamos nos manter aqui, nesse instante, onde esses espíritos tão bondosos nos envolvem. Muito obrigada e graças a Deus. Cadê o Daniel? Tem, tá vindo, tá estacionando. Graças a Deus. Não, a Denise também, né? Não, ele tá de carro. Nossa, senta aqui, meu filho. E brinca com a balinha. Pode comer. Eu vou ficar sentada porque eu vou tentar controlar. Mas aí a gente vai dando um jeito. E o Daniel já está chegando também. É isso. Ô, Janaína, por favor. Juro que eu tentei acabar o capítulo. Mas o que é esse capítulo? É muito grande e, além de tudo, ele é muito intenso. Não tem como a gente cortar. Porque eu juro que eu tentei, mas eu ia indo e não conseguia. Pera aí. Quer pegar a mochila primeiro? Ó, já sacou. A mochilinha. Tem um brinquedo muito bacana lá em cima, tem? Ele vai gritar, mas ele para. Vai, me dá ele que depois eu dou um jeitinho. Acho que alguém riu. Já ele para. Você vê que ele ficou bem à vontade aqui, né? Tava ótimo, ele tava quase dando aula. Oh,
o coração da mãe a pé. Aquela carinha. Não vou nem olhar. Mas vamos lá. Ai, meu Deus. Eu coloquei essa última passagem. Foi você que botou? Hoje, agora? Não? Então, olha só, tem que parar de chorar, né? Ou então ela tem que ir pra longe pra eu não ouvir. Essa aqui foi a última que a gente parou, na última aula. Lembra que a gente ficou bastante... Você pelo nome do Cristo sois enjuriados. Sobre a carta de Pedro, não foi isso? Sim. E não só Paulo. É. Muitas cartas de... Então a gente vai para essa parte aqui, que é a parte do Ernesto, aquela coisa toda. Então, eu puxei essa frase, a gente já tinha passado por ela, porque eu acho essa frase sensacional, né? Que quando a gente pensa assim, a luz não pode temer as trevas, só precisando desta para se identificar. Porque não tem, uma amiga minha virou uma vez para mim e falou assim, não tem caô para luz, não tem. Porque onde tiver uma prece, um momento de iluminação, um momento que a gente se conecte, harmoniza. Pode demorar, porque às vezes o conflito é grande, mas aos poucos aquilo ali vai se suavizando, vai diminuindo, vai se acalmando. Então, assim, se a gente pensar que a gente pode melhorar as coisas através de uma prece, e que nesse momento a gente se conecta a essa espiritualidade superior, e que ela está só esperando a gente chamar ela, que o tempo todo a gente vê isso em diversos livros. Meu anjo protetor, ele não faz nada. Pô, eu faço um monte de coisa. Não, cara, o cara tá ali. Ele realmente não vai pegar a tua mão e te tirar de uma situação, ainda mais quando a gente não quer. Porque a gente fala assim, eu não queria estar nisso, mas a gente se coloca naquela situação. Na grande maioria das vezes. Então, a espiritualidade está aqui. Eles estão, sim, o tempo todo, tentando nos auxiliar. Eles fazem sinal. Já viram aquele canal? Tem no YouTube, que até acho que vai ter. Eles vão participar do congresso. Eles fazem um monte de videozinho, meio que é tipo Porta dos Fundos, mas espírita. E ali é muito legal porque você vê que é exatamente isso. O espírito protetor está ali, cara, mas a gente, na nossa ignorância, na nossa. Cara, é assim, a gente não consegue fazer com que eles nos ajudem. A gente impede o amparo. E é interessante também porque muitas vezes a gente entra naquele automatismo do dia a dia, né? E acha que não está precisando. Não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Até precisar e, poxa vida, por que eu não procurei antes aí um encaminhamento, um apoio espiritual, não é? Um resguardo espiritual. Porque se a gente antevém o problema, se eu consigo perceber que eu posso cair aqui, que eu posso cair ali, tem alguma decisão difícil, ou as coisas do dia a dia realmente são complicadas e eu requeiro ajuda, a ajuda vem na hora. E às vezes até parece um pouco, sei, né, do automatismo do dia a dia. Vai fazendo, aí dorme e acorda, e vai fazendo, dorme e acorda. Não é nada por mal, nem falar, não quero fazer oração nenhuma, não quero entrar em contato com ninguém. É o automatismo, né? Mas isso aí também precisa ser racionalizado. Até a espiritualidade superior, de certa forma, né? Se a gente for comparar André Luiz, depois que ele foi para o nosso lar, compreendeu melhor as coisas, conseguiu se iluminar mais, conseguiu fazer parte ali de um grupo seleto que vem aqui à Terra, ao nosso orbe, né? No nosso plano, melhor dizendo, que vem aqui no nosso plano, para poder colaborar com os trabalhos do bem aqui no nosso plano. Se até essa categoria de espíritos pede ajuda por oração, é só pegar nas obras aí do André Luiz, não é? Quantas vezes eles não se conectam com a espiritualidade superior a deles, não é? E se até eles precisam, por que nós não precisaríamos, ainda quando está tudo bem? E é quando está tudo bem mesmo que é mais necessário. Porque quando está tudo mal, é quase que automático. O ateu vira católico, vira espírita, vira tudo. Acredita em tudo, você faz tudo que pode. A diferença é quando está tudo bem. E os grandes problemas acontecem quando está tudo bem, não é? Porque você acaba até se acomodando. E aí que é a brecha que as pessoas aí que não estão tão bem esclarecidas se aproveitam, né? Para tudo, até entre encarnados mesmos, né? Quando você está confortável na presença de um amigo. E por que falam que as maiores decepções vêm dos amigos? Porque é com um amigo que você abre ali aquela brecha, está confortável, você está ali naquela zona de conforto. Para o inimigo você não vai bobear, não é?
A mesma coisa, traçando um paralelo, quando a gente não está bem. Quando você não está bem, você não vai bobear. Você vai procurar ajuda, você vai estar ali orientado, você vai a todo momento fazer o evangelho, você vai acordar fazendo oração, vai dormir fazendo oração. E quando está bem, não é? E a zona de conforto? Será que eu estou sabendo aproveitar minha zona de conforto? É boa se eu souber aproveitar. Ou eu estou realmente caindo no marasmo aí desse automatismo? Uma reflexão, acho que interessante. Né? Porque a zona de conforto é aquela que é oba-oba. Vamos para viajar, vamos curtir a vida doidada, é fim de semana, sexta-feira, graças a Deus, né? E no domingo, final do domingo é uma porcaria, porque tá todo mundo já odiando a segunda-feira. Imagina como é que já chega a semana. Porque a gente já prepara ela bem, né? Uma raiva tão grande que ela tá chegando, que imagina como é que ela vai ser. A gente tem sempre que pensar nisso, porque é o nosso pensamento que está indo. Então vamos para o Ernesto. Nosso irmão Ernesto é um sofredor revoltado. Eu fui pegando pedaços do livro para que a gente vá refletindo em cima desse irmão. Nosso irmão Ernesto é um sofredor revoltado. Ser-nos-á difícil ajudá-lo se compartilharmos com ele sua revolta, seu ódio, a sua vingança. Se não usarmos o perdão, se conseguirmos doar-lhe algum amor, ele reconhecerá a existência de Deus. E como filho pródigo, retornará à casa paterna. Aqui é Francisco, né? João, que ainda estava João, conversando e já se preparando para aquele embate, porque o Ernesto era um dos maiores dificultadores, né, do trabalho que ele ia vir fazer. Porque ele comandava toda aquela orbe, né, aquela galera toda ali, ele estava no comando. Então ele precisava transformar aquele irmão, porque nada mais era que um irmão nosso. Também com necessidades. Também ainda em busca da sua evolução, porque nós todos vamos evoluir, nós todos vamos progredir, nós todos estamos dentro desse traçado, exatamente, que foi Deus quem fez. Então não tem um que se perderá. Não vai uma ovelha só, né? Então nós todos sabemos. E o Ernesto nada mais era que uma ovelha perdida nessa época, né? Que a gente ainda é, né? Ele ainda está um pouco mais perdido, de repente, né? Não sei, de cada um, vai saber se aqui tem um Ernesto. A gente não sabe. Preparamos-nos. Eu achei interessante que ele coloca aqui. Ser-nos-á difícil ajudá-lo se compartilharmos com ele sua revolta, seu ódio, a sua vingança, e se não usarmos o perdão. É tão difícil perdoar. Quando a gente vê um irmão no erro, vamos botar agora pra gente. Quando a gente descobre um bandido, ou a gente escuta uma história horrorosa, a gente julga e condena e a gente tem horror àquele ser, merece morrer, né? O que você vê no Facebook, um monte de gente falando, é pena de morte, é não sei o quê. É difícil pra gente compartilhar, conseguir doar-lhe algum amor, reconhecer a existência de Deus nele, e como filho pródigo, é muito difícil você olhar para aquele cara que cometeu atrocidades e falar assim, não, ele é filho de Deus. Não vamos fazer o mal, né? Que aí a gente vê aquela coisa, eu não me lembro direito, que defende as pessoas, como é que fala, social? Dos direitos humanos, eles vêm e você está tão revoltado com a atitude que aquele cara teve, porque ele não tem direito humano nenhum, pô. Ele não teve cuidado com aquela outra pessoa, ele fez o que ele quis, porque que ele tem direito humano. A gente pensa assim, a gente se revolta, porque realmente é difícil. Quando é com criança, coisas horrorosas. Até coisas banais, né? A gente fica... A gente não aceita. E é difícil você pensar... você tá pensando... Teve uma vez uma pessoa que eu conheço, aconteceu alguma coisa com uma criança de rua, matou alguém. Aí ela postou assim... Cadê os direitos humanos? Essa criança vai e mata. Criança, caramba! E botou horrores que tinha que fazer e aconteceu com aquela criança. Aí depois, uma outra vez, ela postou uma foto da criança com frio na rua... e alguém tinha escrito, era tipo um... Facebook é uma coisa muito doida, né? Eram duas coisas completamente diferentes. Uma ela estava condenando, na outra ela estava assim, tá vendo? Ele tá lá no frio, vamos ter também, é difícil a pessoa não cometer alguma coisa nessa situação. E a gente não sabe o que cada um viveu, né? Não tirando a responsabilidade, não passando a mão na cabeça, porque nós sabemos que cada um vai ser responsabilizado por seus atos. E que cada ato nosso vai trazer uma consequência para a nossa vida. E consequências, muitas vezes, pesadas, difíceis da gente ultrapassar, que muitas vezes, a gente vai ter que repetir algumas vezes para que a gente possa realmente sublimar certas situações. A gente sabe que isso acontece. Mas é bom, quando a gente começa a estudar, é bom a gente começar a refletir. Quando vier esse sentimento dentro da gente, porque quando a gente começa a refletir e mudar
tentar entender de uma forma mais positiva, a gente começa a mudar o campo vibracional que a gente vive e a gente vai mudando o nosso ambiente e assim o nosso planeta, porque a verdade é essa. Nós estamos num momento de transição. E a transição, ela vem para a mudança. E a mudança é o quê? É mudar tudo. Né? A gente tem a lei da destruição, as leis morais. Tem um livro da Joana, Leis Morais, que é maravilhoso. E nesse livro, ela toca sobre isso. É necessário, muitas vezes, a destruição no Evangelho. Isso é livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, né? Que tem as leis morais. E aí ele fala que é necessário a destruição para que muitas vezes renasça naquele ambiente onde antes havia muito desequilíbrio, um outro tipo de situação. E aí a gente olha e pensa assim, meu Deus, que horror, destruiu tudo. Mas às vezes é necessário. Às vezes não, sempre é. É um ciclo. É um ciclo. Se destrói para se renovar. Imagina se não tivesse estudo de dinossauros, como é que a gente ia viver hoje? Exatamente, é o infinito, né? O símbolo do infinito, cíclico e constante. Agora, é só a gente parar para pensar nisso que a Tati falou também, que é uma coisa do nosso dia a dia, fica muito fácil de visualizar. Essa questão aí dos direitos humanos, por exemplo, que as pessoas têm aquele sentimento, peraí, direitos humanos é para humanos direitos humanos só para humanos. Meus amigos, a essência de todos é a mesma. A pessoa pode até não perceber, porque às vezes não teve essa compreensão que a gente está tendo aqui agora, mas se nós somos espíritas, nós precisamos compreender que somos todos da mesma natureza. O indivíduo que está no erro, o sujeito que está acertando. Sabe-se lá se o cara que está no erro é um espírito mais recente, o outro que está acertando errou muito mais do que ele. Não se sabe, não dá para comparar, porque cada um tem a sua cadeia evolutiva, né? Às vezes o cara está nas primeiras encarnações dele, e a gente aqui criticando como se ele fosse um espírito tão antigo, como de repente nós aqui que erramos pior ainda, e sei lá, se quando ele chegar na nossa situação, vamos imaginar isso, hipoteticamente, né? Não dizendo que a gente está aqui à frente de alguém, mas vamos pegar essa hipótese. O sujeito está nas primeiras encarnações, vamos supor que a gente esteja um pouquinho lá, sei lá, 4 encarnações na frente. De repente ele, quando chegar 4 encarnações na frente, vai estar melhor do que a gente hoje, né? Então quem somos nós? Claro que é uma hipótese aqui, né? Às vezes o cara pode ser um espírito antigo e continuar no erro. Uma hora vai acabar, só para trabalhar com a ideia, né? Agora, o que nunca se viu, nunca houve relato disso, que eu vou falar agora, em história nenhuma, seja no mundo encarnado ou no plano desencarnado, alguma mensagem do plano espiritual falando que o ódio destruiu o ódio. Nunca vocês vão ouvir falar isso. Em nenhuma religião séria, não é? Religião mesmo, no sentido da palavra de religar ao Criador, à criação. Nunca se ouviu falar que um sentimento de raiva, de vingança, de ódio, acabou com outro sentimento de ódio. Por quê? Porque se você tem uma força sendo projetada numa direção, a única coisa que pode fazer essa força parar é num sentido oposto, uma outra força ir de encontro a ela, né? E aí você tem ali a anulação daquele mal que está sendo feito, só com uma outra força de igual ou maior intensidade em sentido oposto. O que é o oposto ao ódio? A discórdia, o amor, a compreensão, a tolerância. A intolerância, o remédio, não é você punir aquele indivíduo que é intolerante também, não é? É você ter compreensão e procurar esclarecê-lo, né? Eu tive um aluno que ele, muito bacana, um sujeito muito bacana mesmo, ele tinha ali um lado, assim, caridoso, bem aflorado, dava para ver isso ali entre os colegas e tudo mais, devia ter a minha idade mais ou menos, e ele trabalha como agente penitenciário, né? Com o cárcere enfim, está lá em Bangu 1, está lá num outro cárcere, o sujeito acautelado, ele fica ali tomando conta, né? Vamos para lá, vamos para o banho de sol, é o indivíduo que fica ali trabalhando e administrando a segurança dos próprios presos e de quem está ali convivendo com eles, né? Aí, eu sempre vira e mexe, toco lá nos assuntos, né? Olha só, temos que parar para pensar na ressocialização do preso, e papapá. Aí ele dava um pulo, né? Que ressocialização? Que ressocialização? O senhor já foi numa cadeia? Eu falei, não, já fui. O senhor já viu uma rebelião lá? Eu já vi na televisão, graças a Deus eu nunca peguei ao vivo ali, também não gostaria de estar lá não. Então, o pessoal lá quando está sem camisa, rodando a camisa lá, pulando, falando que vai fazer e vai acontecer, nunca vi nenhum daquele ali ressocializado não. O negócio é realmente a pena de morte, aquela falsa ideia de vingança, de extirpar o mal com a morte, que não termina, pelo contrário, o que ele fala ali não termina, pelo contrário, só aumenta.
Aí ele falou, nunca vi nesses anos todos que eu tenho de serviço público um indivíduo desse aí ressocializado. Se tem, é uma exceção ou outra, que a maioria, na verdade, é gente que não tem jeito. Aí eu falei, olha só, então o negócio é matar, né? É matar. Aí eu tinha falado com ele o seguinte, e foi verdade. Na semana passada, teve um parente meu que morreu. Morreu. E aí eu fui lá no cemitério, dar apoio à família e tudo mais. Eu também fui lá no cemitério e não vi ninguém ressocializado. Vontade de falar, mas é que eu não podia porque não estava no lugar. E quem consegue ver, meu amigo, também não consegue ver ninguém aí, porque morreu, está ressocializado, que a morte tenha dado jeito. Não vi, não vi, né? Uma morte vingativa pode até ser que o indivíduo ali extirpou o que ele tinha ali, pagou a conta que tinha e saiu bem. Mas não é essa a ideia que a gente tem que ter, não é? O mal tem que vir, mas ai quem pratique esse mal. E A nunca história do vai escândalo, terminar. né? O escândalo virá, mas que não seja pela minha boca. E nunca vai acabar, pelo contrário, só vai aumentar. Aquela ideia da força contrária, e não uma força no mesmo sentido, só vai potencializar. Pois é. Provavelmente ele está aí aumentando um pouco mais o débito, é difícil falar, né, categoricamente. Sim. Sim. É complicado. Mas veja só, ali chega um fanatismo. São mentes totalmente condicionadas. Eles acreditam, vivem aquilo ali, eles vão morrer e vão encontrar lá quem ele tem que encontrar, da forma como eles acreditam. Então ali eles são criados, você vê que tem desde pequenininho, desde criança, já nasce. A mãe, toda aquela cultura, aquela sociedade acredita e vive isso. Então são mentes, se a gente... né, tem a nossa mente condicionada em várias situações. Você imagina, desde que você nasce, você ouvindo aquilo já te dá uma arma, dizem que você tem que agir assim. Então ele não vê que ele está se suicidando e que aquilo é uma destruição do corpo dele, que ele está cometendo um ato horroroso. Não, eu estou fazendo algo lindo. É bonito. Então a mente dele está condicionada àquela atitude. E claro, a gente sabe, a gente não pode fazer nada contra o nosso corpo, porque a gente vai ter alguma coisa para acertar. Mas isso ele vai se... É aquela história, né? O ignorante, cada um vai ter conforme a sua sabedoria. Quanto mais eu sei, mais responsável eu fico das minhas atitudes e a conta que vai vir vai ser de acordo com o que eu sei. Quanto menos eu sei, eu também sou nivelado por isso. Então as coisas vão acontecendo na minha... Conforme, aí depois, vamos supor, ele não vai reencarnar lá, vai reencarnar num outro lugar, com uma outra cultura, numa situação diferente, e vai começar a trabalhar emoções que ele não tinha trabalhado ali. E aí vai indo a evolução. Eu vejo assim, eu acho que é nessa forma. Não, eu sei. É, claro. Não, o Alcorão é muito bonito, você vai ver. Mas eu não estou falando, quando eu falo dessas famílias, eu não estou falando de quem segue o islamismo. É daquela parte que exatamente, que é radical. E que não é, e que ele pensa, só para eu poder esclarecer o que eu estava falando. E não é aquela, essa galera, eles são o avesso. Eles criaram dentro ali, na realidade deles, o que é o islamismo. Para eles, é daquela forma. Eles não vivem o islamismo, exatamente, como também tem no catolicismo, Foi a como visão tem das todos. cruzadas. Foi a visão das cruzadas que eles têm um outro Como tem? ponto, eles têm um outro ponto de partida, mas foi, na verdade, o mesmo equívoco. Mas olha só, a gente já viu que a família, nós somos espíritos, nós muitas vezes reencarnamos em famílias que somos afins e às vezes não. Às vezes não. Às vezes a gente vai encontrar naquela família ninguém que seja igual a mim, eu saio dela
e vão em busca de outras coisas. Muitos jovens, né, lá de Londres e vários outros países foram em busca disso, porque são pessoas que não se encaixaram, são espíritos que não se encaixaram naquilo ali. E isso faz... Exatamente. Que já tem a revolta dentro deles e a galera lá já sabe disso e sabe quem eles podem pegar. Sim. Joana traz pra gente que a violência é causada por fatores psicossociais. Sim, com certeza. Psicossociais, ou seja, você tem ali a história daquele indivíduo, não é, numa projeção violenta e, enfim, aos poucos, realmente, a tendência, como a lei do progresso, que vai diminuindo, mas também o ambiente em que ele se cria, em que ele vive, contribui para a formação da personalidade dele, também contribui. Nenhum dos dois é determinante, até porque, além desses dois fatores, nós temos o fator espiritual, o apoio espiritual que ele tem dos mentores dele, dos mentores daquela família. Mas muitas vezes esse indivíduo que nasceu numa família com uma excelente criação e teve tudo ali para poder seguir um bom caminho e não seguiu, precisou justamente estar nessa família para poder progredir, não é? E acabou, enfim, tropeçando mais uma vez. Que é assim que as coisas são. O caso da Carmeline, que nasce ali naquela família de pessoas, de todo mundo ali muito louco, né? Muito perverso, e ela não tem aquele sentimento dentro dela, e ela vive ali, nasce ali, passa por coisas horríveis, né? Mas não dentro da família. O que acontece com ela é fora da família. E que as irmãs passaram dentro da família, né? Vocês lembram que tem a parte que os irmãos, eles violentam as irmãs, e ela é a única que não acontece. E depois a gente vê que ela é um espírito mais evoluído, que ela vem naquela família para despertar o quê? O amor. Deus sabe pegar a gente no lugar. Ele sabe exatamente onde ele vai plantar a sementinha, a hora que ela vai brotar. Ele sabe qual é a situação, como é que ele vai poder fazer para que o filho dele caminhe e saia daquela situação que ele se encontra, que já não cabe mais para ele. Isso a gente encontra no Livro dos Espíritos. É só a gente ler, eu botei até um pedacinho, a Lei do Progresso, a gente vai ler ali falando sobre isso, todas as perguntas, colocando sobre essa evolução nossa que não tem como parar. A gente pode ficar um pouquinho estacionado pela nossa ignorância, mas ela não para. Quando ele vê que a gente não está indo, ele vai lá e dá um chute. Né? A gente dá um chute não, né? Dá um empurrão. Ele é fofo. Como é? Eu não entendi. Eu acho um negócio bem interessante a gente parar sempre para pensar na lei de causa e efeito, né? Mas ela tem que ser conjugada com outros fatores. Duas verdades que nós temos. Uma, nada acontece por acaso, realmente. Aí você tem a lei de causa e efeito e outras leis também trabalhando aí nas consequências, enfim, que a gente colhe aí todos os dias. Segundo, ninguém vem nesse mundo para tirar a sua própria vida ou para tirar a vida de alguém. Ninguém. Ninguém nasce com esse fardo no seu planejamento reencarnatório. Não. A todo momento ele poderia ali ter essa tendência, mas o apoio para que ele não siga essa tendência está sempre sendo concedido a todo momento. Acontece que, por vezes, o indivíduo não consegue, não é daquela vez que ele vai vencer aquela tendência. Conjugando isso com outras pessoas que teriam que passar por aquela experiência, é uma sincronia perfeita. Sincronia divina é uma sincronia perfeita. Se a gente que quer chegar num lugar no horário, ainda com trânsito, com tudo que acontece nessa vida, consegue programar, eu vou sair um pouquinho mais cedo, mas eu vou chegar lá no horário, a gente consegue ter uma sincronia com vários fatores aí. Nós somos aqui espíritos encarnados, ainda imperfeitos. Imagina a inteligência suprema criadora de todo o universo. Então não tem bala perdida, não tem gente que não tem que passar por aquilo. E ao mesmo tempo não tem quem venha nesse mundo com a finalidade de tirar a vida de alguém ou a sua própria vida. E por isso que a gente tem sempre que agradecer a nossa encarnação, porque levou
anos, séculos e sei lá quantos tempos para que a gente pudesse reencarnar, porque nós estamos, não somos só nós reencarnando, somos um grupo de espíritos que precisamos estar juntos, todos nós com as nossas necessidades. Vamos botar aqui na casa espírita, todo mundo tem um compromisso, todo mundo se comprometeu lá na espiritualidade antes, que viria aqui para a casa de Joana, trabalharia aqui, se dedicaria, ia encontrar outro irmão tal, o outro irmão, e que fariam parte de uma estrutura. Isso tudo é planejadíssimo, nada é por acaso. Por isso que cada encarnação nossa é uma bênção divina que nós devemos aproveitar ao máximo. Por mais difícil que em vários momentos ela possa aparecer, é uma dificuldade necessária para que a gente evolua. É o empurrão que a gente precisa, que a gente não estava conseguindo fazer sozinho e que vem a vida para fazer com que a gente ande. Sim. Sim. Mas o suicídio, ele nunca vem planejado. Sim. Eles poderiam passar por uma prova onde todos ali iriam morrer, mas não precisava ser dessa forma. O suicídio é a loucura. É a perda do equilíbrio completo. É o fim. O suicídio nunca é planejado. Pela espiritualidade, ou você vem e marcou lá na tal a data, vamos... Não. O desencarne o suicídio não. Suicídio nunca. O suicídio é o rompimento do ser, o rompimento de toda da razão. É o desequilíbrio total. Se você puder ler o livro da Ivone, Memórias de um Suicida, ali você vê, assim, e quem já leu os livros de Ivone, eu sempre falo da Ivone porque é fantástico. É a trilogia. E além da trilogia vem a sublimação. Porque a sublimação, ela junta toda a parte que aí você entende. Porque ali mostra a evolução dela, o caminhar. Então, a gente fica só falando, que a gente está evoluindo. Quando a gente visualiza ali toda a trajetória, e quantas vezes ela erra o mesmo problema, a mesma situação, quantas encarnações ela cai no mesmo erro, a gente se vê. Isso é lá de trás, e aí ela se transforma em Ivone Pereira. Olha só que maravilha. Vocês conhecem aquela história do rapaz? Eu acho que muita gente aqui já conhece, mas é interessante, rapidamente. A mãe estava muito triste, né? Porque o filho dela tinha nascido sem os braços e sem conseguir andar. E ela procurava uma explicação para aquilo, um rapaz tão bom, um menino tão bom, como é que acontece isso, tudo mais. Aí foi conversar lá com o Chico e veio a explicação. Olha só, há algumas encarnações passadas, ele tinha aí um certo problema e ele não conseguia enfrentar esse problema, ele abreviava a vida. Ele saía correndo sem saber nadar e se jogava no rio. Na encarnação seguinte, foi, enfim, amadurecida essa ideia de que ele precisaria passar por aquelas provas, que ele não poderia abreviar a vida. Continuou, saiu correndo e se tacou ali no rio, de novo ali, veio a desencarnar prematuramente. Na outra encarnação, ele veio sem conseguir andar. Mesmo assim, ele se arrastou até o rio pelos braços e se jogou. Depois de tudo isso, numa outra encarnação, ele até tinha um certo, nessa atual, dessa mãe, né, que foi lá conversar com o Chico, um certo movimento no braço. Estava melhorando, estava fazendo fisioterapia, mas se ele continuasse com aquele movimento ou progredindo, já estava quase que certo que ele também se jogaria naquele mesmo rio. Então veio a explicação, é melhor para ele não conseguir ter movimentos, do que ele abreviar a própria vida, como ele vem fazendo em várias encarnações. Isso é para o bem dele. É você conseguir ver aquele problema, aquele desastre, aquela tragédia na família, né? Poxa, um menino tão bom, com outros olhos, né? O que a gente não consegue perceber, né? Porque não foi impedido. Ele foi impedido. Mas foi impedido, mas contribuiu para que ele passasse por aquele problema que ele vem adiando a encarnações, e aí começar a entender. Porque aquela história, se você não consegue, Deus vai fazer de tudo para que você passe. Ele vai te ajudar, ele vai conseguir, vai botar de uma forma que seja melhor, mais fácil para você, e a única forma para ele passar era daquela forma. E aprendeu. Infelizmente. Foi aprendendo, né?
Não sei. Ele... O copiloto. Nossa, com certeza era um karma, que aquelas pessoas estavam todas ali. Aquele avião iria cair, poderia ser de uma forma diferente. Ele cometeu suicídio ali, levou um monte de gente junto com ele. Que com certeza aquelas pessoas todas tinham algum acerto ali. Sempre tem uma coisa assim. Agora, que ele se endividou de uma forma assim imensa, se endividou. Com todos eles. E com ele principalmente. Entendeu? Porque com todos eles eu liberto o meu inimigo. O pior é o inimigo se libertar. A consciência fica livre. Eu cometo um ato ruim com você. Você me perdoa, mas a minha consciência fica ali assim, ó, batendo. Então eu tenho que depurar esse ato. E essa questão de resgate coletivo, quantas vezes a pessoa não está naquele avião porque perdeu o voo, aí bate de carro na semana seguinte, ou tem um infarto, tem algum problema? Não. Vem cá, você nunca ouviu O Acaso Não Existe? Leia Kardec. Não tem. Mas é difícil para a gente perceber isso mesmo. É difícil porque você pensa, mas todo mundo, os 180 passageiros, nenhum a mais e nenhum a menos, os 180. Aquela história daquele circo lá de Niterói, né? Que teve também, eram pessoas que frequentavam o circo. Romano. Era o circo romano. Então, cara, nada é errado. Isso é muito doido de pensar, né? Isso é uma loucura. No Mariana, né? Aqui, isso, né? Santa Maria. A gente não sabe se é realmente isso, mas é o que falam, e tem muita coincidência, né? É forte, então assim, cara, a gente vai acertar tudo. Não tem jeito. Lê Ivone, ela acerta tudo. E aí no final ela é aquela coisa fofa, maravilhosa, trabalhando pro bem, trazendo milhões de coisas. Então a gente vai chegar lá, cara. Quando eu vi ela dançando de odalisca lá no deserto, eu falei, cara... E ela era Ivone, agora eu não sei o que eu era naquela época, porque eu fiquei pensando, se eu ainda tô assim, eu não tô psicografando, eu não sou Ivone nem perto. É uma estrada. A gente vai chegar lá. Vamos, e um negócio muito interessante. Mas foram 180, ou foram 200 e tantos, ou lá na boate não foram não sei quantos. Aquilo ali é o mínimo do mínimo do mínimo. Porque todo mundo que conseguiu ter uma moratória, mudar a sua trajetória, saiu daquele karma coletivo. Chegou no mínimo. Olha, não tem mais como ninguém, porque as pessoas realmente estão precisando passar por isso, ou escolheram, enfim, ou não decidiram ainda mudar de caminho. Esse precisa. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. E a gente pode mudar, a gente pode vir com uma carga pesada, mas dependendo, eu venho para essa existência e trabalho no bem, me dedico, sou uma pessoa que realmente faço a diferença para várias outras. Por que eu vou sair quando eu precisava? Quando eu tinha combinado. Eles vão falar assim, não vamos deixar mais um pouco, porque ela está sendo super útil e a gente precisa do trabalho dela. E aí deixa. Não vamos fazer ela passar por isso não, porque eu acho que ela já aprendeu de uma forma diferente. Vamos mudar. E isso acontece. A gente pode mudar o tempo todo. Isso é maravilhoso. Essa possibilidade que Deus nos dá, da gente mudar as coisas. E até quando a gente muda a forma de ver, já muda o peso da prova. Porque aí você já está consciente, você já sabe que aquilo ali não é por acaso, que nada vai acontecer com você que não pudesse acontecer, que um filho difícil é necessário, que até na palestra passada, que eu achei fantástica, a Dani colocou várias situações de família, e que a gente sabe que a gente vive essas situações. Um marido, um filho, ou uma irmã, ou um pai, ou qualquer coisa. São débitos. São relacionamentos que a gente precisa consertar. E aí, se a gente está atento, a gente conserta, porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente não veio aqui esperar a sexta-feira. Não veio, né? A gente veio vir para a segunda-feira. Para que a segunda-feira seja boa, para que a terça-feira a gente seja melhor ainda, e a quarta a gente esteja transformando, e a quinta seja maravilhosa, e a sexta uma maravilha, e sábado também. Mas a gente pensa só na sexta e que domingo é uma porcaria no final do dia, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar. Mas, gente, isso é fato. Vai ficar em casa à toa. É horrível. Traz doença, traz tristeza. A gente veio para trabalhar, principalmente para se trabalhar. E em casa à toa, rindo, bebendo, a gente não faz isso.
A gente dorme, a gente fica com a barriga cheia, passa mal, tem um monte de sonho ruim. Não é que isso seja ruim, a gente se divertir, a gente deve, mas tudo no equilíbrio. Sabendo que trabalhar é bom, que segunda-feira é bom sim, eu é que vou fazer a segunda-feira. A gente não vai sair desse capítulo nunca, porque está no primeiro slide e olha só, acabou de passar isso na minha cabeça, acho que alguém deve ter batido aqui. Chega. Mas aí qualquer tipo de atividade útil é trabalho. Trabalho não é o sujeito que vai lá só bater ponto no trabalho, não. Qualquer atitude útil, está dando bom dia para alguém, ele já está trabalhando. Ah, está dando um conselho para alguém, isso é trabalho. Talvez que você trabalha é ficar lá, né? A Tati falou na cama, só comendo, engordando, vendo TV aí. Pra você. Isso é muito engraçado. Eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa. Gente, primeiro, quando a gente faz a caridade, o primeiro que está ganhando somos nós. Que coisa melhor que você ver um sorriso, um agradecimento, você dar um casaco para uma criança, você dar uma comida. Outro dia a gente saiu do restaurante, meu marido pegou, aí tinha uma senhorinha assim, toda rosinha, eu falei, pô, não foi por acaso, tá vendo? Dá para ela. Aí ele foi dar ela. Ah, não quero comida não, quero dinheiro. Dá um dinheiro aí. Aí ele falou, pô, dinheiro não tenho não. Eu falei, gente, é engraçado, né? Mas vem cá, você não fez sua parte? Você tentou, né? É isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Quando a gente, mesmo que às vezes a gente tente fazer e receba uma fora, uma grosseria, porque isso acontece. Eu já recebi umas grosserias. Você quer um biscoito? Que biscoito quer? O cara virou pra mim e falou isso. Eu falei, então tá, né? E que ele também tá no momento dele. A gente tem e pode mudar as coisas à nossa volta. É isso que Francisco traz pra gente o tempo todo. E ele está tentando fazer isso com o Ernesto, despertar. A gente está aqui para despertar. E aí vamos tentar andar um pouco. Aí, preparemos-nos para a luta com bastante amor, que ele é sempre o sol, hoje, amanhã e eternamente. O grupo Unidos para o Bem estava entusiasmado. O final deles era, que a gente falou, isso para mim eu vou ler 1000 vezes. O final deles era servir sem reclamar, amar sem exigir, perdoar sem limites e compreender sem embaraços. Gente, a gente ama exigindo porque a gente quer ser amado. A gente perdoa pensando, mas espera aí, só dessa vez. Não vou perdoar mais, se você errar de novo, não me venha falar mais nada. Compreender sem embaraços. Oi, compreender o quê? Já fiz isso 1000 vezes, eu não quero mais saber, não entendo mais você. É assim que a gente é, né? E servir sem reclamar. Tô cansada já, nossa, trabalhei muito, vou não. Trabalhar, ir lá no domingo, no sábado, trabalhar de novo, já trabalhei a semana inteira. E aí você vem e trabalha, nossa, mas fulano de tal me encheu o saco. Pô, aquele cara, a gente reclama o tempo todo. O tempo não tem vaga. Pô, a gente vai pro Seja e não tem vaga. Aí a gente quer reclamar do Seja. O trânsito tá horroroso. Aí, não, muito trânsito, não vou mais. Tudo a gente reclama. A gente reclama do sorvete que derreteu, a gente reclama da fila, a gente reclama do filme que não estava legal, do ar-condicionado, do tudo. É muito difícil a gente ter essa coisa. Essa frase eu vou escrever na frente da minha cama, quando eu acordar, quando dormir, eu tenho que ler o tempo todo, porque eu sinceramente, para mim é bem difícil ainda executá-la. Os grupos de trabalho traziam processos volumosos, complicados, esquemas de serviços para as consultas atinentes ao esclarecimento e ao toque do bem que deveriam dar aos irmãos das sombras. Quer dizer, aquele grupo todo estava ali para que eles pudessem, de uma forma positiva, trabalhar toda aquela sombra que existia ali em Assis e ali na Europa, né? Porque eles não trabalham só Assis, eles trabalham toda aquela parte ali, para que quando João viesse, como Francisco, fosse um pouquinho mais fácil, pouquinho. Tudo aquilo era estudado com amor, solucionado com maior carinho, por aquelas almas que postavam na atmosfera da Terra, chamadas pela luz, para acender a chama da libertação nas profundezas de muitas consciências. Porque todas as atitudes que eles trouxeram, todos os exemplos, todo o amor que eles vinham mostrar, era para ter uma mudança, que é o que a gente está vivendo agora. Essa necessidade de mudança de atitude, de vibração, de pensamento, de forma de agir, de se colocar na vida. É isso que a gente precisa. Eles estavam ali trabalhando a parte espiritual, o mundo espiritual. E a gente tá tendo a oportunidade de ouvir, porque todas aquelas pessoas que viviam naquela época não tinham ainda o conhecimento espírita. E a gente conhecer a doutrina espírita é libertador. Ela nos dá um suporte imenso e uma chance de mudar a nossa vida que a gente não veria. A gente não veria antes se a gente não tivesse isso, se a gente não soubesse desse mundo espiritual, se a gente vivesse só o material. Eu acho fantástico. A possibilidade que se torna a nossa vida com o espiritismo é fantástico. Por isso que
a nossa consciência e a nossa responsabilidade é muito grande, porque você sabe. E quando você sabe, a gente tem que seguir. João Evangelista lia todos. Os resultados foram dos mais apreciados, sendo sanificado o pesado ambiente da terra de Rômulo e Remo. Os deuses, se assim podemos dizer, estavam favoráveis à educação espiritual das entidades das trevas, convertendo-as e fazendo-as aquietarem-se no concernente ao mal. Era o sol da verdade brilhando no céu da Itália. Muitas coisas acontecendo, muitas coisas foram liberados dos caminhos para que eles pudessem seguir em frente, aqueles irmãos pudessem renascer, né? Os grupos de trabalho traziam processos volumosos. Ué, estou no mesmo? Aqui. Ernesto Reencontro. Dá para a gente falar. Conforme solicitaram aos seus assessores, João recebeu o endereço de Carmeline, a filha do Ernesto, que ainda se achava encarnada a de seu pai, em espírito, comandando o mutirão de almas afins aos seus equivocados sentimentos de maldade. Muito importante a gente entender que a espiritualidade, ela sabe exatamente como agir. Então, eles tinham um planejamento, que é perfeito. Ele sabia que ele precisava despertar Ernesto para que ele pudesse executar tudo aquilo que ele vinha fazer aqui na Terra. E como é que ele despertaria aquele irmão? Só pelo amor. Que é o que a gente vem falando o tempo todo. É o amor que acorda, que desperta, né? E como todo e qualquer outro irmão, ele tem essa semente dentro dele. E a semente viria através da filha dele, Carmeline, que era um espírito mais evoluído, que veio para isso, para auxiliar aquele irmão, né? Quase que ao mesmo tempo, o chefe do mutirão de sombras escalara alguns de seus comparsas para, juntamente com ele, vasculhar Florença à procura de uma mulher que desejava aprisionar. Essa mulher estava há 10 anos internada no mesmo sítio de assistência de Carmeline. Ele foi atrás do ódio, né? Porque era o que ele vivia. Ele vivia o ódio, a vingança, a destruição, era o que ele vivia. O velho leproso se preparava para o encontro com a antiga megera. No entanto, o destino era outro. João Evangelista chegara antes do verdugo, procurava sua filha, achando-a nas últimas despedidas do mundo. Olha que coisa, né? A gente vai, o cara foi lá para fazer o mal. Só que a espiritualidade não perde um segundo sequer. Ele já sabia tudo como ia acontecer. Ele já tinha, na verdade, ele sabia, ele vai saber se aquela megera, né, que ele chama ali, já não estava próxima ali para que ele pudesse ver isso tudo. Porque se a gente sabe que nada é por acaso, não era à toa que elas duas estavam no mesmo ambiente. Era para atrair, né? E de alguma forma vai acontecer o encontro, vamos sanar as nossas dificuldades, isso vai acontecer. Pegou-as com as mãos encarquilhadas a cabeça espiritual de Carmeline, colocou-a em seu colo paternal e iniciou os primeiros socorros àquela alma, que na sua partida ligaria a chave de luz no coração de alguém que tanto amava. João não deixara a enferma acordar no plano espiritual e seus passos eram como calmantes. O ambiente era todo paz, o silêncio, o rugido, mudou, porque eu acho que quando ela mexeu, pelas circunstâncias, ajudava os trabalhos idealizados pela luz. Porque ele não podia deixar ela desencarnar, porque a necessidade do Ernesto encontrar ela em vida ainda, desencarnando, para que aquilo mexesse com ele, era preciso. Então, ele segura ela ali um tempo para que aconteça todo esse desenlace. Ernesto já estava enfurecido por não encontrar a pessoa desejada. Por fim, faltava examinar os fundos da casa. Avançou, eu vou pular. Pai João... Ih, prendeu, colou um no outro. Quando foi se virando nos calcanhares como num raio, para que a situação não provocasse desânimo em sua nefasta atitude, Pai João segurou em sua mente uma profusão de luzes, fazendo-o olhar demoradamente a enferma. Buscou nele as lembranças de sua filha e ele reagiu com todas as suas forças mentais. Vou parar de ler aqui, porque isso é fácil, eu sei exatamente o que ele está falando, para a gente não ficar lendo, porque é chato. Nessa hora, o que eles fazem? Carmeline está ali, velha. Não é a filha dele que ele tinha na mente, porque ele viveu só a juventude dela. Então, Pai Francisco faz o quê? Mexe, manipulação de fluidos. Ele libera dentro, ali, naquele momento, a visão dele, ele toca ele profundamente, o Ernesto, e coloca ele para ele olhar fixamente para a filha, e naquele momento ele faz a mudança, que é a manipulação de fluido. Ele consegue alterar a imagem da Carmeline, de uma senhora velha, para aquela imagem da menina,
né? Que era que o pai tinha presa na mente dele para sempre. E era o que fazia ele ter momentos de amor dentro dele. Isso é muito legal. No livro da Ivone, isso acontece também. Eu já falei até sobre essa parte. Que ele desencarna, ele sai dali da prisão, né, que ele tá, e ele se vê exatamente. Ele estava todo ruim, velhinho, com barba, não sei o quê, mas ele se vê glorioso. Por quê? Porque, na verdade, o que comanda é a mente. Nós vamos nos ver, isso a gente já falou várias vezes, nós vamos nos ver na espiritualidade exatamente como nós nos vemos aqui. Se eu me vejo uma pessoa derrotada, destruída, arrasada, assim vou estar lá. Nesse momento, ela não tinha isso, a Carmeline. Ela era um espírito, ela passou por muito sofrimento, né, durante a vida, né? Todo mundo leu o livro? Ele faz um resuminho da vida dela ali, né? Ela passa por muito sofrimento, mas ao mesmo tempo ela sempre trabalhou, ela sempre foi uma pessoa boa, tanto que achou pessoas que a ajudassem durante a vida, mas passa por esse momento de dificuldade grande e aí vai para o... que na verdade não é dificuldade grande. Ela estava com quase 100 anos e vai desencarnar. E a hora que ela vai ser, o pai vai ser despertado, né? E como nada é por acaso, era só assim que aquele irmão poderia ser despertado, através de Carmeline. Ernesto balançava a grande cabeça como que ia jogar para fora seu pensamento, mas não conseguia. Na mesma hora em que via velha em estado de coma, estendida no leito de morte, via igualmente sua filha de coração. E as lembranças eram todas de uma nitidez impressionante. Fantástico, né? Na mesa mediúnica isso acontece muito. Eles trazem, a gente já falou isso também, eles trazem espíritos para despertar esses espíritos endurecidos, espíritos afins, espíritos que foram por eles amados e de alguma forma fizeram alguma diferença na vida deles, para que eles despertem. O amor vai ser despertado de alguma forma, não tem jeito. É necessário lembrar que na consciência de Ernesto, considerado verdugo, iludido, por incrível que possa parecer, no seio de todo o ódio praticado, no desbravar da selva de sua consciência, bruxuleavam de tempos em tempos alguns raios de piedade diante do sofrimento alheio. Nada do que a gente está falando o tempo todo. Todos temos dentro de nós esses sentimentos. O amor vai nascer, nós vamos caminhar e vamos evoluir. É só parar para ver, gente. Por pior que seja aí o que a gente vê aí de indivíduo no erro chamado de bandido, é o bandido. Olha só o bandido, ele vai ter um amor para alguém ou para alguma coisa, ele vai ter algum sentimento ali, por mais que seja esporádico, raro, de ajuda, ainda que entre eles, não é? É o germe, exatamente o que aconteceu aí com o Ernesto. Nessa aqui eu botei aqui, que a gente estava falando da lei do progresso, achei super interessante, é no livro dos Espíritos, leiam depois, é muito legal as leis morais. Tem o livro da Joana, que ela fala sobre só as leis morais também, do livro dos Espíritos, ela coloca de uma forma muito, muito clara, muito boa de ler, fácil, muito legal esse livro dela. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. Por mais que eu queira ser má, a vida toda, não tem jeito. Vai acontecer coisas na minha vida que vão fazer, na minha existência, em várias, que vão fazer eu caminhar e eu me iluminar. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Que é quando nós somos, a gente está no mal ali, continua, mas aí, do nada, a gente começa a se iluminar, não tem jeito, a gente vai sair daquilo ali. Por mais que tentem fazer com que a gente volte para ali, as situações, uma mente iluminada, ela não se apaga. Ela vai continuar caminhando para frente. É para frente e avante, não tem jeito. Isso vai acontecer. Assim será até que o homem tenha posto suas leis como concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. A lei divina é o quê? É amor. E amor para todos. Não é para um, para o outro, só para esses aqui, aquela galera ali não merece. Não é. Pai, ele é para pai de todos. Somos todos irmãos. Difícil a gente visualizar, mas somos todos irmãos. Todos filhos do mesmo pai. O mesmo amor que ele tem comigo, ele tem com você, com você, com você, com você, com aquele lá, com todos. Até com o assassino, com todos. Todos somos iguais. Iguais. Estamos cada um numa estrada, num patamar diferente, uns um pouquinho mais adiantado, outros não. Em algumas situações eu posso estar mais adiantada, mas em outras não. E aí a gente vai depurando, vai vindo
Os momentos, as provas vão vindo diferentes para cada um, porque é naquela ali que você precisa, naquela outra ali é no dinheiro, é no relacionamento entre marido e mulher, com amigos, é com o filho doente. Vai vir. E o que vier é o que precisa ser trabalhado. É o que Joana coloca para a gente o tempo todo. E a gente trabalhando isso, a gente está dentro da lei do progresso, evoluindo, que é o que é a nossa meta. É a nossa meta. E a nossa meta agora é dizer tchau, porque acabou. E a gente continua nesse capítulo imenso. Tomara que não tenha mais nenhum, assim, né? O maior capítulo que a gente já viu. Você é 2 anos de curso. Próxima vez a gente faz um curso só do capítulo 9, que tem... Dá. Nossa. Alguém quer fazer a prece? Pai amado, Jesus nosso mestre querido, queridos mentores de luz da nossa amada casinha, muito obrigado por estarmos aqui, reunidos, refletindo sobre a palavra do bem, buscando sempre a caridade como o caminho, a justiça divina e a compreensão da justiça divina, para que então possamos também progredir de acordo com as nossas metas, de acordo com o nosso planejamento. Muito obrigado, graças a Deus.